Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje foi antecipada para o domingo passado, uma vez que nós celebramos, após o domingo da Sagrada Família, a solenidade da Epifania do Senhor. A manifestação do Senhor, a sua Epifania, é a mesma conhecida festa dos Santos Seis Magos. É uma manifestação de Deus mostrando a universalidade da salvação. Porque até aquele momento, na Gruta de Belém, estavam presentes Nossa Senhora, São José e os pastores que faziam parte do povo de Israel, para quem todos pensavam que viria o Messias, direcionado apenas para aquele povo. Mas Jesus veio para salvar a humanidade inteira. Portanto, os reis magos que se deslocam de uma terra tão distante do Oriente em direção à Gruta de Belém, eles dão ao Natal do Senhor a expressão desta epifania, da universalidade da salvação. Deus veio, através do seu Filho Jesus, trazer a salvação a toda a humanidade, a todos os que não quiserem criar resistência, obstruir a graça redentora que opera em favor de todos. O reconhecimento e atitude dos Seis Magos é uma atitude muito catequética, porque eles oferecem ouro, incenso e mirra, e nós já sabemos o significado desses presentes. O ouro, a realeza universal de Jesus, ele é verdadeiro rei. O incenso, que produz a fumaça perfumada que se eleva para lembrar a divindade. Aquele menino é verdadeiro Deus. E a mirra, que é uma substância química usada para o embalsamamento dos cadáveres, para reconhecer que aquele menino era verdadeiro homem, verdadeiro Deus, Rei do universo inteiro. E não é só isso, os Seis Magos tinham em seu coração o firme propósito de ir ao encontro daquele que nascera para ser o Salvador da humanidade e o adorarem, e assim o fizeram. Assim que se aproximaram do recém-nascido, eles se prostraram em terra, em atitude de adoração, reconhecendo tudo aquilo que os seus presentes simbolizavam. Souberam seguir os instrumentos que Deus coloca para realizarmos a experiência do encontro com o Redentor, a estrela que os guiava, a criação, que é a expressão e a manifestação da existência de um Deus tão generoso, que tudo criou e colocou a serviço de cada um de nós. A fé, cultivada no íntimo do ser dos Seis Magos, foi o motor que os conduziu para não desistirem, percorrendo os caminhos longínquos e difíceis até chegar à presença do menino Jesus. Ainda se serviram das Escrituras Sagradas quando foram consultados em Jerusalém os mestres da lei e os sumos sacerdotes para dizerem onde deveria nascer o rei de Judá. E disseram: em Belém. E assim persistiram no caminho, seguindo os instrumentos que Deus disponibilizou para eles. Esta liturgia de Santos Reis, ela nos traz, na liturgia da palavra, esse trecho do Evangelho de São Lucas, quando Jesus se encontra na sinagoga. Conforme o seu costume, ele entrou na sinagoga para fazer a sua oração.
A oração deve ser um hábito, não uma rotina, um costume na nossa vida. Nós rezamos porque nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa fé. Jesus nos deu este exemplo participando da vida da comunidade. Quando Jesus se dirigiu para fazer a leitura do texto da Sagrada Escritura no Antigo Testamento, é como aconteceu aqui com a Áurea, com o Eduardo, que vieram aqui fazer a leitura, e eu mesmo proclamando o Evangelho. Era algo comum que alguém se deslocasse e fosse proclamar a leitura bíblica. Só que estava escrito em hebraico, e o povo não entendia o hebraico, que era uma língua clássica. Eles entendiam o aramaico. Então era preciso que quem fizesse a leitura traduzisse do hebraico para o aramaico. Quando Jesus terminou de fazer a leitura, todos tinham os olhos fitos nele para ouvir a tradução. E aí veio a surpresa. Hoje cumpriu-se esta passagem da Escritura que acabais de ouvir, que é exatamente o perfil redentor de Jesus. Quando os cegos têm a sua visão recuperada, os surdos recuperam a sua audição, os paralíticos voltam a andar, todos se libertam dos seus males, porque Ele veio ser o Redentor de toda a humanidade. É assim que Jesus se identifica, como aquele que veio trazer-nos a salvação, libertando-nos não só dos embaraços e empecilhos físicos, transitórios, mas principalmente daqueles nós da nossa vida espiritual, desatando os nós que nos impedem de saborear a manifestação, a epifania da misericórdia do Senhor. Gostaria de concluir esta reflexão chamando a atenção para a memória do Padre Carlos dos Seis Baeta Braga. Hoje ele estaria completando 94 anos. Esteve à frente desta paróquia durante 42 anos, numa época que Viçosa só tinha uma paróquia, com toda a vasta área rural. Aqui ele dedicou a sua vida, seus esforços, seu empenho. É para nós, antes de tudo, um estímulo e um exemplo, não só a vida dele, mas de tantos que com ele se dedicaram na ação evangelizadora nessa cidade, numa época que ela se transformou de uma maneira tão rápida, atingida e alcançada pela amplidão e ampliação da universidade. Viçosa foi se transformando muito rapidamente. E aqui, no coração da cidade, na figura do Padre Carlos dos Reis Baeta Braga, nós encontramos a expressão de um incansável apóstolo que dedicou toda a sua vida no serviço da evangelização. Que Deus o acolha junto dele na eternidade e o recompense pelo grande bem que ele fez, e tenha misericórdia de suas faltas, porque qualquer um de nós necessita sempre da misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.